E vamos voltar a falar de Petrobras? Eu tenho mais informação e mais bastidor para vocês. Vem comigo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou na briga para tentar resolver a disputa de poder dentro da Petrobras. A gente estava contando para vocês. Jean Paul Prats pode deixar a presidência. Mercadante é um nome cotado, mas a consequência indireta de Haddad estar tendo mais influência dentro da empresa deve ser um reforço significativo para o Tesouro Nacional. Se for solucionado o imbróglio dos dividendos extras, a Petrobras vai colaborar com pelo menos 12 bilhões de reais a mais para as contas do governo até o meio do ano só. Depois ainda aumenta. Um recurso que não está previsto no orçamento. Fizeram a conta para mim fontes dentro da empresa e dentro do governo. Uma fonte da Fazenda me disse assim, um técnico, pode ser até um pouco mais. O valor, gente, esses 12 bilhões de reais, equivale aos 20% que o Tesouro tem direito como acionista majoritário da Petrobras. A gente esquece isso, né? O dinheiro dos dividendos não vai só para os grandes acionistas privados da Petrobras, ele vai majoritariamente para o Tesouro. No total, calcula-se que a Petrobras pode pagar mais de 60 bilhões de reais aos seus acionistas até o fim de junho. Esses 12 bilhões de reais é um reforço e tanto para o Caixa da União, que perdeu um montante muito parecido ao ver rejeitada pelo Congresso a MP que reonera a folha de pagamento. O governo ainda não tomou uma decisão sobre o pagamento dos dividendos extraordinários, depois do embate entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Conversei com fontes na Fazenda que me disseram que a decisão ainda não está tomada e que a decisão dessa vez deve ser técnica. Eles estão esperando para breve o relatório da diretoria da Petrobras, que embasaria o pagamento de pelo menos parte desses dividendos extraordinários sem prejudicar os investimentos futuros da Petrobras. O prejuízo aos investimentos foi o motivo alegado pelo Conselho de Administração sobre a influência de Alexandre Silveira para barrar a distribuição do recurso. Haddad está participando ativamente das discussões dentro da Petrobras, indicou um representante, Rafael Dubô, que deve fazer parte do conselho, no lugar de Sérgio Rezende, hoje um nome do presidente Lula. Em entrevista aqui à CNN, o ministro disse que vai atuar como pacificador e mediador. Conversei também com fontes no mercado que dizem que a entrada de Haddad nesse jogo é, sim, mais uma interferência do governo dentro da Petrobras, mas ponderam que a empresa já está de tal forma tomada por diversos interesses, com decisões importantes que às vezes acabam dentro do Palácio do Planalto e não na sede da companhia no Rio de Janeiro, que o ministro Haddad pode dar alguma racionalidade a essas discussões. Fernando Nakagawa aqui comigo, porque olha, Naka, 12 bilhões de reais para o Tesouro Nacional neste momento é dinheiro. Não seria nada mal para o esforço de Fernando Haddad em tentar melhorar a situação das contas públicas. Só para a gente ter uma ideia, Raquel, essa cifra equivale a 27,5% de tudo o que o governo federal, o Tesouro Nacional, esperam de dividendos de estatais neste ano de 2024. Quando a gente olha apenas e tão somente para a Petrobras, isso equivale a 42% de tudo que a Petrobras pagou em dividendos ao governo federal, ao Tesouro Nacional, no ano passado. Portanto, é um valor bastante expressivo. No meio dessa discussão sobre o pagamento de dividendos, há um aspecto interessante dessa história, porque se o Estado, se o Tesouro vai receber essa parcela de 12 bilhões de reais, é uma indicação, um sinal forte, não desprezível, de que os demais acionistas também deverão ter algum tipo de reforço extra no pagamento de dividendos. Então, hoje, desde o meio da tarde ali, começou a circular a informação em off, né, o rumor de que a Petrobras poderia sim voltar ao plano de pagamento extraordinário a todos os acionistas. E aí, observando a reação dos investidores e dos analistas, foi muito interessante, Raquel, observar que entre essa boa notícia de ter dezenas de bilhões de reais em dividendos sendo distribuídos aos acionistas, inclusive o Tesouro Nacional, versus
a possibilidade de saída de Jean Paul Prats e chegada de algum outro nome mais próximo do Palácio do Planalto na presidência da estatal, entre esses dois pratos da balança, a saída de Prats parece fazer mais preço, parece preocupar mais. Isso é uma indicação forte de como esta troca é profunda para o investidor, porque lá em março, quando a Petrobras anunciou que não pagaria este dividendo extraordinário, foi para a ação, foi para a companhia um sangramento. O investidor, o mercado, reagiu de maneira profundamente negativa. Então, quando a gente observa essas duas notícias que surgiram sobre Petrobras nas últimas horas, é possível dar o real valor às duas coisas. Incrivelmente, a troca na companhia vale mais, aparentemente, do que as dezenas de bilhões de reais. Meu palpite, Naka, Lula não vai levar isso em consideração. Ele vai ouvir Haddad, vai ouvir Silveira, vai ouvir ali outros aliados, pessoas próximas, Gleisi, mas a reação do mercado, duvido. Sim. Mas Bom, aí é palpite. Sim, não, concordo contigo, porque até ontem o presidente falou isso, né? Questionou o papel do mercado que fica cobrando superávit primário. O presidente Lula, de fato, não parece não querer nenhum tipo de aceno no mercado financeiro. Desde o início do mandato. Exatamente. Agora, o questionamento que eu ouvi de várias pessoas hoje é o seguinte: ok, se a Petrobras vai pagar dividendos extraordinários, para que trocar o presidente? Para quê? O que está incomodando o Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Silveira, Rui Costa? Mas o que está incomodando o Palácio do Planalto é essa briga contínua entre o Alexandre Silveira e o Jean Paul Prats, que fica provocando incerteza na Petrobras, porque cada hora eles se desentendem sobre uma coisa publicamente, bate no papel das ações e não conseguem ter um posicionamento técnico ali para guiar uma empresa de bilhões de reais. Então, mas aí não seria melhor aplacar a briga e não trocar os atores, né? Pode ser, mas aí Sim. os atores precisam se acalmar e não ficar tuitando, né? Sim. Obrigado, Naka. Obrigado pela análise, parceiro.